E aí pessoal, tudo bem? Vamos hoje para a parte 2 da série de vídeos sobre estequiometria. Hoje nesse vídeo nós iremos abordar os conceitos que foram abordados no primeiro vídeo. Então aqui a gente vai começar fazendo um exercício que contempla todos aqueles temas abordados no primeiro vídeo. Então se você não viu ainda, vai lá para ver, para entender melhor esse exercício. Bom, então estamos falando sobre estequiometria. E temos aqui um exercício. Quantos gramas de água são produzidos na oxidação de 1 grama de glicose C6H12O6? Bom, então informações que a gente tem que ter aqui. Então ele quer saber a produção de água. A reação é uma oxidação de 1 grama de glicose. Certo? Então essas são nossas informações essenciais. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é escrever a reação. Então a gente tem a glicose reagindo com o oxigênio, porque é uma oxidação, gerando CO2 e água. Está balanceada? Não está balanceada. Então vamos balancear essa reação. Vamos colocar um aqui para a gente ver. Então a gente tem 6 carbonos aqui, tem que ter 6 carbonos saindo aqui. 6. E a quantidade de oxigênio? Bom, aqui tem 6 entrando. Aqui tem 12, 13. Então vamos colocar um 6 aqui. Que tem 12 com 6, 18. Aqui fica 12 e tem que dar 18. Então são mais 6. Vamos ver se o hidrogênio está correto também. 6 vezes 2, 12 hidrogênios saindo, 12 hidrogênios entrando. Ok? Balanceada a equação. Então a gente já sabe qual que é a reação que a gente tem, o que ele quer saber do exercício e já está tudo balanceado. Então agora a gente tem que resolver o exercício. Agora está bem mais fácil de responder. Então, primeiro, a gente tem que achar qual a quantidade de número de mols presente em 1 grama de glicose, certo? A gente sabe que 1 mol de C6H12O6 tem 180 gramas. Mas ele quer saber em 1 grama. Então, 1 grama equivale a X. Esse é o momento onde o pessoal da matemática, as outras pessoas que fazem exatas dizem que química é só regra de 3. Muitas vezes é. Então, X vai ser igual a, de cabeça, 5,56 vezes 10 a menos 3 mols de glicose C6H12O6. Bom, como esse exercício é grandinho, a gente tem várias contas para fazer, então vai ter muitas partes que eu vou ter que editar o vídeo, então vai ter muitas pausas, tá? Então para a gente continuar o exercício, vou ter que parar aqui para poder limpar a lousa para continuar o exercício, tá bom? Bom, agora o próximo passo é a gente converter o número de matéria, a quantidade de matéria da glicose para a quantidade de matéria de água. Quantidade de matéria é o número de mols. Para isso, a gente precisa da reação balanceada. E aqui a gente vê que 1 mol de glicose está para 6 mols de água. Então, a proporção é 1 para 6. Então, vamos fazer mais uma regra de 3. Porque 1 mol de glicose de
C6H12O6 equivalem a 6 mol de água, certo? Pela reação aqui balanceada, 1:6. Mas a gente tem, na última conta que a gente fez, 5,56 vezes 10 a menos 3 mol de glicose. Então, quanto mol de água que a gente vai ter? E esse X aqui, vou colocar aqui do lado. De cabeça, vai dar a 0,033 mol de água, certo? Então, aqui nós utilizamos a proporção pelo balanceamento para calcular a quantidade de mols, a quantidade de matéria presente em 5,56 vezes 10 a menos 3 mol de glicose, certo? Bom, agora está facinho de resolver, né? Porque a gente já tem o número de mols de água, que já está correlacionado à equação balanceada, então é só transformar esse número de mols em massa, porque é o que ele quer. Quantos gramas de água são produzidos? Então, usando a fórmula número de mols igual a massa dividido pela massa molar, número de mols é 0,033, que a gente fez na conta anterior, igual a massa dividido pela massa molar da água, que é 18. E de cabeça, a gente vê que a massa é 0,600 gramas de água. Certo? Então, exercício de estequiometria. Sempre escreva a reação primeiro, faz o balanceamento, a lei de conservação de massa, porque vai precisar, provavelmente, desse balanceamento para resolver o exercício. Aí vai relacionando com as informações que você já tem com as informações que você tem que chegar, usando a reação. Então, nós obtivemos o número de mols para 1 grama de glicose, que foi o que ele pediu, que ele disse no enunciado. Achamos o número de mols nessa quantidade de massa, convertemos para número de mols da água, utilizando a reação e a proporção do balanceamento, e então achamos a massa, certo? Bom, reagente limitante, ou também chamado de reagente limitador, é um assunto que cai muito em vestibulares. A definição em si não cai muito, mas exercícios que pedem a identificação de reagente limitante é bastante cobrado. Então vamos ver primeiro o conceito de reagente limitante ou reagente limitador. É o reagente completamente consumido em uma reação porque ele determina ou limita a quantidade de produto formado. Então, quantidade de produto formado. E os outros reagentes são chamados de reagentes em excesso. Então, bem simples, né? Reagente limitante é aquele reagente que vai ser totalmente consumido e ele vai limitar a quantidade de produto formado na reação. Se tem um reagente limitante, os outros vão estar em excesso. Eles não vão ser mais consumidos porque esse reagente limitante já acabou, já não está mais disponível para a reação. Certo? Vamos ver um exemplo sobre reagente limitante para a gente entender melhor, colocar na prática esse conceito? Bom, vamos para um exemplo aqui mais simples sobre reagente limitante e reagente em excesso. Então, um exemplo, uma mistura de 10 mols de H2, 10 mol de H2 e 7 mols de O2, 7 mol de O2 que reagem, então H2 e O2 vão reagir para formar água.
Então, a primeira coisa, escrever a reação. H2 gasoso reagindo com O2 gasoso, resultando em água. Vamos balancear. Hidrogênio, tem 2 hidrogênios entrando, tem 2 hidrogênios saindo, ok. Oxigênio, tem 2 entrando, só tem 1 saindo. Então a gente vai ter que balancear. Vamos colocar 2 aqui. Que vai ter 2 oxigênios saindo, 2 oxigênios entrando, ok. Mas aqui agora a gente tem 4 hidrogênios saindo, então a gente coloca um 2 aqui para ter 4 hidrogênios entrando. Equação balanceada. E agora a gente tem uma proporção aqui entre H2 e O2. A nossa proporção é de 2 mols de H2 para 1 mol de O2, certo? Então aqui na reação balanceada a gente tem que 2 mols de H2 está para 1 mol de O2. Então vamos fazer uma regra de 3. Qual regra de 3? A gente tem que achar a quantidade de matéria necessária de O2 para consumir toda a quantidade de H2 que está presente ali no meio. Então, vamos fazer a nossa proporção. 2 mol de H2 está para 1 mol de O2. Quanto de H2 está disponível? 10 mol. Então, 10 mol de H2 vai ser X. Esse X vai nos falar quanto que é necessário de O2 para consumir todo esse 10 mol de H2. Ok? E esse X aqui vai dar 5, né? 10 dividido por 2, 5. De cabeça. Então, 5 mol de O2. Mas não estava presente 7 mol de O2? Mas o que precisa é 5 mol. Então agora já é possível falar sobre o nosso reagente limitante e reagente em excesso. Estavam disponíveis no início 10 mol de H2 e 7 mol de O2. Se estavam disponíveis 7 mol de O2, mas só é necessário 5, então ficou 2 mols de O2 disponível. Então o nosso reagente limitante é o H2. Concorda? Porque se está sobrando 2 mol de O2, aí teriam ainda 2 mol de O2 para fazer a reação, para serem consumidos. Mas só que eles não foram consumidos porque não tem mais H2. Então o nosso reagente limitante é o H2 e o nosso reagente em excesso é o O2. Certo? Reagente limitante H2, reagente em excesso O2. Bom, esse é um exemplo básico. Para o vídeo não ficar muito grande, muito longo, eu vou resolver outro exercício sobre reagente limitante no próximo vídeo. E no próximo vídeo também a gente vai falar sobre rendimento real, rendimento teórico, rendimento percentual. E resolver um exercício sobre isso também. Certo, galera? Espero que vocês tenham gostado, entendido dessa parte. Cai muito em vestibular. Agradeço qualquer dúvida, sugestão. Entre em contato com a gente. O e-mail é kimlearn@gmail.com. O Instagram é @kim_learn. Pode deixar suas sugestões aí no comentário também. Deixa seu like. Se inscreva no canal também, por favor. Compartilhe com os amigos. E muito obrigado e até mais.